Amém. Glória a Deus por estarmos nesta noite na sua casa, na casa dele, para juntos louvarmos, engrandecermos o nome do Senhor Jesus e também aprendermos, um pouco mais a respeito da palavra de Deus, essa que tem nos fortalecido a cada dia, tem nos ajudado todos os dias da nossa vida. Tá bom, puxa um pouquinho para lá. Aqui. Tá bom. Obrigado, viu? Deixa eu botar só um pouquinho para lá. A lição de hoje que nós vamos estar na nossa revista é a lição de número 14. Quem trouxe a revista, por favor, abra a sua revista e tem como base, texto base, Mateus, capítulo 28, versículos 19 a 20, 19 e 20. Puderem abrir a Bíblia Sagrada para junto fazermos essa leitura. Amém. Diz assim a palavra de Deus: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? O título da nossa lição de hoje é Discipulado na Igreja, o ensino na igreja. E é algo muito importante, para o desenvolvimento e o crescimento espiritual de todo cristão, é aprender a palavra de Deus. Nós vemos aqui na introdução da lição, o autor dizendo que discipulado é um chamado de Deus para cada cristão que genuinamente teve um encontro com Cristo. Então, para todos aqueles que fazem parte da Igreja de Cristo, que teve um encontro real, genuíno com o Senhor Jesus, que teve a sua vida mudada, passou a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, todos esses, Deus chama para que seja, primeiro, discipulado, aprender, discipular é ensinar, e aí todos que são discipulados aprendem e mais adiante também vão discipular outros para a glória de Deus. É assim que funcionou ou funcionava a igreja primitiva lá naquela época, e hoje também precisa ser dessa maneira, porque é muito importante cada cristão aprendendo e ensinando a outros a viverem uma vida com Cristo, uma vida ligada a Cristo, seguindo a Cristo, Todos nós somos chamados para caminhar com Cristo Jesus nessa vida. E aí nós vemos que cada um que é chamado por Deus, passa a ser um seguidor de Cristo. Nós todos seguimos a Cristo, somos um seguidor de Cristo. E, portanto, somos um aprendiz, um aluno, que aprende simplesmente aos pés do mestre dos mestres, que é o Senhor Jesus. Amém? Não tem outro melhor para nos ensinar a sua palavra, a não ser o próprio Jesus Cristo, nas sagradas letras que nós vamos estudar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí, em busca aos pés de Cristo, nós procuraremos de alguma maneira imitar o Salvador, imitar ao Senhor Jesus. Imitar em quê? Então, na lição nós temos aí, imitar em sua vida o amor, imitar o amor de Jesus, o amor que Jesus demonstrou aqui por nós e pelo mundo inteiro, imitar a sua devoção pelo reino de Deus, pelo Pai, pela igreja, imitar a sua renúncia, que muitas vezes nós achamos muito difícil renunciar a alguma coisa, e imitar também a obediência de Cristo ao Pai. Isso é muito importante para todos aqueles que creem em Jesus, imitá-lo no amor,
na devoção, na renúncia e na obediência. Amém? Isso é muito importante, irmãos, para que nós vivemos, para que nós façamos, né, para o nosso desenvolvimento espiritual. O autor também nos chama a atenção aqui que hoje em dia, esse conceito de discipulado nas igrejas tem sido mudado, tem sido feito outras coisas, e substituído por outras coisas, que ele diz aqui, por outros conceitos, né, que não possuem fundamentos bíblicos, o que tem acontecido em outras igrejas ou em muitas igrejas por aí. E aí ele diz que, como consequência disso, do não ensino bíblico, do não discipulado na igreja, o que tem acontecido é que muitas igrejas trocaram essa missão de ensinar, de discipular, né, por uma agenda, como ele diz aí, de programações e entretenimentos, né? Muitas vezes nós vemos aí, né, os cultos de determinadas igrejas, né, são completamente diferentes, são programações que chamam a atenção, programação para jovem, programação para criança, programação para mulheres, programação para homens, para tudo tem sempre uma programação, tem sempre um entretenimento, tem sempre alguém para pregar, alguém para cantar, chamar a atenção da igreja ou daqueles que frequentam aquele local. E isso, eu pergunto aos irmãos, nesses cultos assim, festivos, se aprende alguma coisa a respeito da palavra de Deus? Muitas vezes não, né? A não ser quando a mensagem é cristocêntrica, pregada nessas igrejas. Sim, quando a mensagem é pregada cristocêntrica, sim, há um ensino, mas na maioria tem mais blá 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 do que mesmo a pregação da palavra de Deus. Não é verdade, irmãos? Isso é verdade, nós temos visto muito disso por aí. E ainda continuando aqui, isso é feito, diz o autor da lição, para atrair um grande público, né, para a igreja, que diz ele aqui que isso é completamente ineficaz ao alcance e ao aperfeiçoamento individual. Como é que nós vamos crescer em Cristo se não somos ensinados nele? Então é muito interessante isso aí. E aí, como é que nós vamos ter uma vida piedosa e amadurecer a nossa fé se também não somos ensinados nas Sagradas Escrituras? Precisamos realmente dessas aulas, desse discipulado na palavra de Deus. Toda e qualquer igreja precisa discipular os seus membros e os não membros também. Esse discipulado vem de várias formas, né? Nós temos aqui de várias formas, como por exemplo está acontecendo agora, né? Estamos estudando as Sagradas Escrituras a respeito do discipulado. Então é um ensino que nós vamos aprender nesta noite, amém? Outra forma é a pregação da palavra de Deus, outra forma são os ensinos feitos nas salas, com crianças, com jovens, com senhoras, com homens, tudo isso são maneiras de discipular e que nós praticamos aqui na igreja. E aí nós vemos, o autor da lição nos diz, que essa é uma ordem do Senhor Jesus, e que está no versículo que nós lemos aqui, no versículo 28, Mateus 28, versículo 19. Mateus capítulo 28, versículo 19, que nós lemos aqui, há uma ordem expressa de Jesus a respeito disso. Veja aí na sua Bíblia, por favor. Ide, disse Jesus, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, né? Então nós vemos aí que Jesus dá uma ordem expressa para cada um de nós, e vemos que ele diz, ide, fazer discípulos, né? E no versículo 20, que nós vamos analisar depois, diz, ensinando-os a guardar. Então aí é onde está o discipulado, ensinando-os a guardar as coisas que vos tenho ordenado. Amém? Então essa é a introdução da lição que nós já começamos a estudar agora. No primeiro ponto, os irmãos têm alguma coisa a perguntar ou a falar dessa introdução? Se não, vamos ao primeiro ponto da lição, que trata do discipulado, uma ação contínua, né? Então veja que o próprio ponto já está dizendo que é algo que não para, é contínuo.
a igreja deve encarar esse ministério para o discipulado contínuo, né? Sem parar, sempre ensinando as Sagradas Escrituras. O autor da lição diz aqui que fazer discípulo custa mais do que simplesmente organizar uma sala para novos convertidos e ali ensinar as Escrituras Sagradas, né? Por exemplo, nós temos aqui uma sala, todo sábado à noite, para os batizandos, não é isso? Tem um irmão, o diácono, que faz o ensino. Então nós temos, é muito fácil, né? Arranjar uma sala, colocar o irmão e dar o ensino àqueles batizandos ali. Ali também é um discipulado, com certeza. Os irmãos estão ali aprendendo com o intuito, né, com o objetivo de se batizar para tornar-se membro da igreja. Porém, ele diz aqui que discipular é também muito mais que ensinar a pura doutrina, ensinar doutrinas, porque fazer discípulos, diz aqui, entre alguns fatores que ele cita aqui, é sofrer dores de parto até ver Cristo sendo formado em cada vida. Isso foi Paulo que falou lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Me dê um irmão que faça essa leitura, por favor, quem achar primeiro. Gálatas, capítulo 4, e o versículo 19. Que por acaso eu encontrei aqui. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então veja, isso é discipulado, né? Sofrer, ensinar, até que você veja o resultado do seu ensino na vida dos outros irmãos. Então viver, sofrer por ele, amá-lo, né? E ensiná-lo as sagradas letras para a glória de Deus. Então ele diz aqui que isso se constitui numa missão, né, que não dura apenas alguns sábados, né, ou alguns meses, mas dura a vida toda, irmãos. É a vida toda procurando discipular outros irmãos, né? Pode ser o seu cônjuge dentro de casa, pode ser o seu vizinho ou a sua vizinha, né? Pode ser alguma coisa, alguém longe ou de perto de você. Então dura a vida inteira discipulando, ensinando Cristo, até que ele seja formado naquela pessoa, como Cristo é formado em nós, amém? E isso é para quem tem Cristo realmente, verdadeiramente no coração e procura viver como Cristo viveu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí, ele diz também aqui, o autor da lição, que como igreja do Senhor, precisamos estar cientes dessa missão gloriosa. É uma missão gloriosa, né? Ele diz aqui: não existe outro caminho que proporcione aos membros um crescimento espiritual e bíblico saudável do que um discipulado contínuo, um discipulado sempre, né? Todos os dias de culto, sempre discipulando os amados irmãos. E aí nós veremos, né, que é necessário que tenhamos consciência desses desafios, dessa grandiosa tarefa de ensinar a palavra de Deus, sabendo, ele diz aqui, sabendo que nos custará muito empenho, né? Muito empenho, muita perseverança e também a doação de todos nesse trabalho de ensino, de discipulado. Precisamos estar certos disso. Também devemos crer que os frutos desse trabalho, evidentemente, eles serão permanentes, glorificarão a Deus e edificarão a igreja. Então, os frutos obtidos nesse trabalho de discipulado, eles vão ser permanentes, eles glorificarão a Deus e edificarão a igreja de Cristo aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vimos aqui que discipulado é uma ação o quê? Contínua, não pode parar, amém?
Alguma pergunta, alguma dúvida, algum acréscimo? Pois não, minha irmã. Jesus sabia. É verdade. É verdade. É verdade. É sofrer com a pessoa, né? Sofrer com o grupo, né? É o próprio Cristo. E Cristo não deixou de ensinar até a sua morte, né? E depois da morte continuou ensinando também. Então, o ensinamento ou o discipulado é sempre contínuo, não pode parar de maneira nenhuma. Obrigado, irmã, pela sua palavra. Segundo ponto da lição: discipulado, uma cultura bíblica. A Bíblia nos ensina, ou ensina a igreja a manter. É necessário que cada igreja local procure estabelecer a cultura bíblica do discipulado. Então aí nós vemos que o discipulado, essa cultura de discipular, vai nortear as atividades e os relacionamentos na comunidade cristã, onde estão inseridos cada membro. E entender que cada membro da igreja, cada um de nós, somos responsáveis, irmãos, pela edificação mútua, né? Todos nós, um ajudando o outro, ensinando um ao outro. Não tem aqui quem sabe mais, quem sabe menos, mas aquilo que nós sabemos podemos ensinar ao irmão e podemos aprender também com ele, amém? O pastor, ou por ser presbítero, ou por ser diácono, nós não sabemos tudo, e também não sabemos mais do que todo mundo, de jeito nenhum. Nós sempre também aprendemos com o irmão. Cada irmão tem uma palavra, tem um ensinamento, e isso é importante para cada um de nós, amém? Isso é muito bom. Veja o que diz Colossenses capítulo 3, versículo 19. Eu já achei aqui, vou ler. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Amém? Então veja como Paulo nos ensina aqui, que em nós deve habitar ricamente o quê? A palavra de Deus, a palavra de Deus. E ela vai fazer uma diferença muito grande na nossa vida, né? Na vida daqueles que deixam, né? Que procuram aprender cada vez mais a palavra de Deus. E aí, o autor da lição continua nos dizendo aqui, que nessa comunidade onde existe essa cultura do discipulado, ele diz, os que sofrem não sofrerão sozinhos, tem alguém do lado, ajudando, né? Sofrendo com eles. E os que se alegram não festejarão também solitários, tem sempre todos ali ao redor para festejar com ele, a alegria dele, o que Deus fez na vida dele, nós sabemos disso. Então, o discipulado leva a isso, né?
a sofrer com o irmão quando ele está sofrendo e a se alegrar com o irmão quando ele está se alegrando para a glória de Deus. Haverá sempre, irmão, empatia, né, entre os irmãos. Uma mão amiga estendida, né? É o lema do exército, né? Uma mão estendida, uma mão amiga estendida, né? Uma mão amiga estendida, um abraço de consolo e o amor abnegado que nos faz servir ao próximo com alegria. Isso é muito importante na Igreja de Cristo. Então, viver ou restabelecer essa cultura de discipulado na igreja, ela não é uma tarefa fácil, não é, né? Nós sabemos disso. Em algumas igrejas que perderam essa prática, para restaurar, restabelecer, é difícil. Aí vai entrar o quê? Oração, muita oração, de todos os amados irmãos, não é só do pastor, não dos líderes, não. Todo mundo deve orar para que seja restabelecida essa prática. Ensino da palavra, oração, ensino da palavra e perseverança e graça na graça de Deus. Perseverar, buscar, continuar buscando, ensinando, isso não é fácil e isso é sempre trabalhoso, mas vale a pena porque é glorioso, que glorifica ao nosso Deus e porque também estamos obedecendo a palavra, o mandamento do Senhor Jesus, amém? Então precisamos fazer isso nas nossas igrejas, né? Nas nossas igrejas, nas igrejas em geral, quando eu falo assim, que eu não tenho nenhuma, nem os irmãos têm, né? Mas a nossa igreja somos nós somos a igreja de Cristo. E aí, irmãos, cremos também que não estamos sós nessa missão, porque Jesus, que é o dono da igreja, o cabeça da igreja, e nós somos os membros, né? Os membros dessa igreja, desse corpo, do qual o cabeça é Cristo. Então ele está muito interessado em ver os seus servos, os fiéis, né, vivendo e praticando o discipulado, essa prática, essa cultura de discipulado na igreja de Cristo, né? E aí priorizando assim a saúde espiritual do outro. Quando fazemos isso, nós estamos priorizando isso. O estabelecimento dessa cultura deve ser a principal meta da igreja ou da comunidade local onde nós estamos inseridos. Amém? Então, o segundo ponto termina aqui e diz assim: é uma cultura, precisamos estabelecer ou restabelecer a cultura bíblica do discipulado. Primeiro, que o discipulado é contínuo. E segundo, que a gente precisa restabelecer ou estabelecer essa cultura bíblica do discipulado na igreja. É muito importante para o povo de Deus. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse segundo ponto ou quer dizer alguma coisa? Tem a oportunidade. Se não, é como o pastor diz assim, né? Calma, chega, é muita gente pedindo, né? Para dizer que não teve ninguém. É brincadeira. Então, vamos continuar para o terceiro ponto, então. Discipulado, ensinar a guardar a palavra de Deus. Então, nesse discipulado, nós vamos ensinar o irmão e a nós mesmos a guardar essa palavra. Não só aprender, mas a guardar. E o que é guardar? Praticar a palavra de Deus. Isso é importantíssimo. Ele diz aqui que discipular também significa ensinar os crentes a guardarem, a obedecerem a palavra do Senhor. O versículo 28, o capítulo 28 e o versículo 20 de Mateus, que nós lemos, diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, disse Jesus. E aí, ensinar a palavra de Cristo, os seus mandamentos, as suas promessas, né? E todo o conselho divino é missão da comunidade cristã. A nossa igreja, as igrejas locais, precisa exercer esse papel, né, de pedagógico, de ensinar constantemente aos membros da sua igreja, da comunidade, a obedecerem à palavra de Deus. Isso é muito importante. Cada membro local precisa entender que ser servo de Deus, eu achei interessante isso aqui, é ser servo de sua palavra. Se nós dizemos que somos servos de Deus, somos servos da sua palavra. Portanto, precisamos, como servos, obedecer, né? Obedecer. Quando o servo não obedece,
não serve mais, não é verdade? Então nós somos servos de Deus, somos servos da sua palavra, portanto devemos obediência à palavra de Deus. E aí, Jesus, né, declarou ou afirmou que para ser um verdadeiro discípulo dele, é necessário permanecer na sua palavra. Está lá em João 8:31. Vamos ler esse texto? Quem achar pode ler. Eu também vou procurando aqui rapidinho. João 8:38. Diz assim: eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. João 8, cadê? João 8, 31. 31, irmãos. Eu li o 38. João 8, 31, diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, quem são os discípulos de Cristo? Aqueles que permanecem na sua palavra, que obedecem à sua palavra. Esses são os verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. E aí, nós vemos ainda que para que isso aconteça, para que permanecemos na palavra do Senhor, é preciso conhecê-la. Como é que a gente vai permanecer ou obedecer uma coisa que não conhece, não é verdade? Como é que cada membro de uma igreja vai obedecer a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, sem conhecê-la? Por isso é necessário aprender, né? Aprender. E essa é a missão pedagógica da igreja, de ensinar, que não deve ser negligenciada nunca, né? E ele diz ainda que é importante ressaltar que só por meio do ensinamento das Escrituras Sagradas é que os novos discípulos poderão crescer no conhecimento de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Então, só podem crescer se estudarem as Sagradas Escrituras. E para estudar, tem que ter alguém para ensinar. Essa é a missão da igreja, o discipulado para a glória de Deus. E aí, é pelo ensino da palavra, né, que os discípulos são admoestados a buscar uma vida santa, piedosa e perseverar na fé. Então, através das Escrituras Sagradas. Não é o pastor, não é o presbítero, não é o diácono, não é qualquer irmão que vai ensinar ninguém a buscar, a perseverar na fé. Não. Isso vai ser aprendido na palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos ensina a ter uma vida santa, piedosa e também a perseverar na fé para a glória de Deus. Amém? E assim, né, ao estudar a palavra de Deus de forma mais aprofundada e relacional, os discípulos poderão firmar os seus pés sobre a rocha inabalável que é Cristo, né? Só pode estar firmado na rocha se conhecer profundamente as Sagradas Escrituras, né? A gente pode pensar assim, mas às vezes, meu irmão, eu não tenho tempo de estudar profundamente a Bíblia. Deixe isso para o pastor, deixe isso para o seminarista, né? Mas, irmãos, precisamos ler. Se você não tem tempo de meditar num capítulo todo, medite num versículo. Mas está se aprofundando, né, na palavra de Deus e vai aprendendo a viver de acordo com as Sagradas Escrituras. Amém? A Bíblia é para ser lida, né, todos os dias, a não ser que seja pelo menos um versículo, mas precisamos abrir a palavra de Deus e ler as Sagradas Escrituras para o nosso crescimento espiritual. Quando nós crescemos espiritualmente, nós ajudamos a nós mesmos e aos irmãos que estão ao nosso lado. Amém? Alguma dúvida sobre o terceiro ponto? Alguém quer falar alguma coisa? Calma. Estou imitando o pastor Leonardo. Brincadeira, irmãos. Não tem, essa aqui é a escola bíblica, então é para perguntar, para tirar dúvida, né? Vocês podem fazer isso, se ficou com alguma dúvida, podem perguntar, que a gente abre espaço para todos os amados irmãos, amém? Então a terceira coisa é o quê?
No discipulado se ensina a obedecer a palavra de Deus. A primeira, que o discipulado é constante, é contínuo. Na segunda, é que precisamos estabelecer isso na igreja de Cristo, a cultura do discipulado. E o terceiro é que precisamos ensinar que cada crente, que cada um de nós obedeçamos a palavra de Deus. E para obedecê-la, como nós já vimos, precisamos conhecê-la. Amém? Quarto ponto, então, da lição. Os irmãos estão, hoje estão animados aí, graças a Deus. Discipulado é vida na vida. Olha que coisa linda. Discipular é, sobretudo, se doar pelo outro, para que ele siga a Cristo. Então aí é o esforço individual, né? A doação para que ajudar o nosso irmão, aquele que está do nosso lado. E quem é o maior exemplo de doação de si mesmo, de abnegação, de doação ao próximo? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o maior exemplo que nós temos. Ele doou a sua vida em favor de muitos. Louvado seja. E nesse muitos estamos nós, né? Que recebemos esse favor imerecido de Deus, a sua graça sobre as nossas vidas, que é algo precioso, maravilhoso, que nos deixa alegre, feliz, né? E certos de que um dia estaremos com Ele na glória, para louvar, para agradecê-lo por esta tão grande salvação que Ele nos concedeu. Louvado, portanto, seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Então, irmãos, Ele é literalmente, né? Ele literalmente se doou pelos seus discípulos. Jesus investiu tempo, né? Jesus ensinou, Jesus orou, ensinou até a orar, né? Jesus ensinou a orar, Jesus sofreu com eles, perseverou na missão de discipular com aqueles que ele escolheu. Jesus estava junto ali, né? Sempre tinha uma multidão ao redor de Jesus, mas Jesus sempre ensinava mais, estava dos 12 que ele chamou, né? Ensinando, discipulando a cada dia, sofrendo com eles, né? Ajudando-os em toda e qualquer situação. E aí, nós que somos igreja, devemos nutrir, né? Os nossos membros, né? Os seus membros da igreja local, com a verdade bíblica de se doar uns pelos outros, né? Também não é tão fácil isso, mas precisamos pelo menos tentar praticar, né? Se esforçar mais pelo nosso próximo, pelo nosso irmão. É muito importante isso aí. E o autor da lição diz ainda, irmãos, que discipular, né, é chorar, é também chorar com os que estão chorando, como nós vimos anteriormente aqui, e se alegrar com os que estão alegres, e sendo o exercício da empatia, né, estar junto, um fator indispensável na missão do discipulado, ser empático com o irmão, né? E aí não obteremos êxito, influência bíblica e espiritual sobre outra vida, diz o autor da lição, se esta não perceber que estamos nos doando por ela. Ou seja, quando nós trabalhamos, ensinamos ao irmão, então é claro que ele vai perceber, ele vai conhecer a nossa doação, o nosso jeito, o nosso trabalho em favor dele. E aí Deus é glorificado, né? E aí ela não vai aprender, vai ver com o quanto nós a amamos, né? A ponto de nos colocarmos à disposição para abençoá-la, ajudá-la a seguir a Cristo. Então, geralmente precisamos fazer isso, demonstrar isso, ou seja, o nosso serviço já demonstra a nossa doação de vida para cada irmão. Temos que ser empáticos mostrar empatia com cada um desses, né, dos nossos irmãos, doando-nos a ele. E é claro que a resposta também será a mesma daquele irmão para conosco, e assim por diante. Sempre ensinando da maneira como Cristo ensinando, se doando, vivenciando com aquele irmão. Aquele momento, aquela situação,
sofrendo com ele ou alegrando-se com ele, para a glória de Deus. E assim nós vamos vivendo, aprendendo, ensinando e aprendendo juntamente com os irmãos para a glória de Deus. Amém? Então esse é o quarto ponto do discipulado, é viver, né? É mostrar, é se doar para o outro, assim como Cristo também se doou por nós. Amém, irmãos? E o último ponto da lição: discipulado, uma missão de todos nós. É preciso que cada membro entenda, diz o autor da lição, que a missão de discipular foi dada para toda a igreja e não apenas para a liderança. Todos nós, né, precisamos discipular. Recebemos esse mandamento do Senhor Jesus. Cada um de nós, né, sempre ensinar, observar, ajudar o nosso irmão que está ao nosso lado. E aí ele diz que os mais maduros, os membros mais maduros, né, e experimentados, devem assumir primariamente essa gloriosa missão do discipulado, de ensinar. Os líderes precisam ser modelos bíblicos para o rebanho. Nós estudamos isso na lição passada, lembra quando nós estávamos estudando sobre os oficiais da igreja? Então nós dizemos lá que esses oficiais ou líderes precisam ser exemplos para a igreja, exemplos a serem seguidos por todo o rebanho de Cristo. E aí, no discipulado também, né, devemos mostrar o nosso exemplo bíblico para cada um dos nossos irmãos. O apóstolo Paulo, lembra o que o apóstolo Paulo disse a respeito de si mesmo, né? Se colocava como padrão a ser seguido, né? Mandou seguir a ele, como ele seguia a Cristo. Veja que responsabilidade do apóstolo Paulo, né? Então, se nós fizermos pelo menos o que Paulo fez, já estamos seguindo a Cristo, não é verdade? É muito importante isso aí. Então, está se doando, né? Mostrando, ensinando, discipulando aos irmãos da igreja. O autor da lição também cita aqui Hebreus, né? Ele diz que o autor de Hebreus também orienta o rebanho a seguir os seus líderes. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Vamos ver, irmãos? Quem achar primeiro pode ler, tá? Hebreus capítulo 13, versículo 7. Pela graça de Deus, já abri em cima aqui. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Amém? Então isso é muito importante, né? O autor de Hebreus manda seguir os nossos líderes, a fé deles. Então devemos segui-lo para a glória de Deus, né? Não seguir o que ele diz, mas seguir o que ele ensina a respeito das Sagradas Escrituras, né? Nós sabemos disso. Os líderes que ensinam o que querem, esses aí não são líderes verdadeiros, mas sim aqueles que ensinam as Sagradas Escrituras à igreja, e assim devem ser realmente modelo e devem ser seguidos pela igreja, para a glória de Deus. Amém? E aí, irmãos, ele diz aqui ainda que, contudo, os iniciados na fé precisam compreender que estão aprendendo a seguir a Cristo. Então, todo discipulado tem que levar o novo convertido, né, a seguir a Cristo. Cristo é o tema central de todo discipulado, né? Cristo é o elemento central da pregação bíblica e deve ser da nossa pregação também, em levando a todos a seguir ao Senhor Jesus. E esses novos, né, mais para frente, posteriormente, também irão ensinar, irão discipular outras vidas, para também seguirem a Cristo Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador. Amém, irmãos? Quando cada membro, diz aqui, contribui para a edificação de si mesmo em amor, né? Cada um de nós, Efésios 4,16 fala isso, que nós devemos nos edificar em amor. A igreja desfruta de um crescimento espiritual saudável, né?
Infelizmente, nós temos visto nesses últimos dias, não há um crescimento saudável, né? Nessas novas denominações, né? As novas pentecostais, new pentecostal, né? Se fala assim, essas igrejas que têm surgido por aí, nós, como neopentecostal, exatamente, irmão. Nós temos visto aí que é um caso sério, né? A igreja talvez não desfrute desse crescimento espiritual saudável. Precisamos desfrutar. E para desfrutar, precisamos de discipulado das Sagradas Escrituras, aprender a palavra de Deus e obedecê-la, como nós vimos aqui. Cada discípulo, né, tem o dever de se importar e ajudar os outros discípulos. Por que isso? Porque todos nós somos membros uns dos outros e todos nós pertencemos a um único corpo, o que é a igreja, e cujo cabeça é Cristo, né? A igreja é o corpo de Cristo, e esse corpo tem um cabeça, que é o próprio Cristo Jesus. Nós todos fazemos parte desse corpo. E aí, lá em Atos capítulo 2, versículos 42 ao 47, né? Qualquer irmão também pode ler, nós vamos ver isso aí. Nós vamos ver que ele vai nos mostrar como viviam a comunidade dos apóstolos, dos cristãos, né, daquela época. Atos, capítulo 2, quem achar, viu, 42 ao 47. Atos 2, 42 a 47. (42 ao 47), achei, diz assim, veja o que ele nos ensina, irmãos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Então a igreja desfrutava, né, desse crescimento espiritual saudável. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Naquele contexto, né, é perceptível que havia uma consciência de encorajamento na igreja, de cooperação entre os irmãos, de discipulado e também de edificação mútua em todos que faziam parte daquela igreja. Então precisamos também nos nossos dias haver esse encorajamento, essa cooperação, esse discipulado e também a edificação mútua para cada um de nós no corpo de Cristo, que é a igreja. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, só recapitulando, nós vimos que discipulado é uma ação contínua. Discipulado também é uma cultura bíblica. Discipulado é ensinar a guardar ou a obedecer a palavra de Deus. Discipulado é vida na vida, é doando vida, doando-se ao irmão. E por último, discipulado é uma missão de todos nós. Amém? Que Deus, pois, nos abençoe e nos ajude a guardar, né, essa palavra abençoada e que nós aprendemos nesta noite. Amém? O pastor me falou, ele está num discipulado ali, no aconselhamento, e se ele não terminasse a lição e ele não estivesse, eu orasse com a igreja e encerrasse a escola bíblica. Portanto, vamos ficar em pé, vamos orar, encerrando, né? Tirou a oferta, né? Pai Celestial, louvado e engrandecido seja o Teu nome.
Te agradecemos, ó Deus, pelo que aprendemos da Tua palavra, das Escrituras Sagradas nesta noite, a respeito do discipulado. Como é importante ensinarmos e aprendermos dentro da Tua casa a Tua palavra. Ela vai nos ajudar a cada dia, nos abençoar e vamos crescer espiritualmente, tornando assim a nossa vida e a igreja uma vida de bênção, de paz, de alegria, de harmonia. Louvado seja o Teu nome. E o mundo vai ver a nossa vida e vai também querer fazer parte da Tua igreja. Louvado seja o Teu nome. Abençoa, continua abençoando cada irmão que está aqui. Abençoa os irmãos que estão na sua casa, nos escutando nesta noite. Continua conosco. Continua falando aos nossos corações. E agora despede-nos em paz para os nossos lares, com a Tua bênção, a Tua paz, a Tua proteção e os Teus livramentos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. 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 Que Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Desligou? Só o relatório de hoje.